Vamos conversar agora aqui no nosso Sistema Rural de Comunicação com o professor de Direito da Faculdade Católica Santa Terezinha, aqui de Caicó, e da FACSul de São Bento, na Paraíba, Rilailson Azevedo. Os alunos do curso estão aí lançando mais um livro, né? Queria que você falasse um pouco desse novo trabalho, Rilailson. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Nós estamos tendo essa felicidade, essa alegria de ter sido contemplado junto à editora Plural de lançarmos um livro sobre as práticas criminais na região Seridó e Sertão Paraibano. Nós aproveitamos as disciplinas de Direito Penal, a qual nós somos titular dentro da Faculdade Católica e convidamos, não só da Faculdade Católica, mas também da Faculdade Sucesso em São Bento, e nós convidamos os discentes para que eles fizessem um levantamento daquelas práticas criminais que são mais, vou ser redundante, praticadas mais corriqueiras dentro da região a qual nós estamos inseridos. E aí foram feitos vários trabalhos, inclusive com publicações na revista Jus Navegando e da UOL, e tivemos a ideia de publicar isso em um livro. E assim nasce o Olhares Criminológicos da região do Seridó, que vai ser publicado dia 28. E o livro conta o quê? Ele pega casos históricos que marcaram a nossa região, por exemplo, na cena policial, e dá uma nova visão dentro do campo do direito, é isso? Veja só, Marcos, a ideia do livro foi a gente tentar aplicar o direito ao caso concreto. Não é contar a história por si, não? Não é contar a história por si. É pegar as práticas como, por exemplo, o novo cangaço. Então, o que seria esse novo cangaço que tanto se fala? O que seriam essas práticas criminais provenientes de ataques criminosos aí da nossa região? E tentar fazer um olhar, não um olhar jornalístico, mas um olhar jurídico. Como essas práticas podem serem aplicadas e como elas podem ser combatidas, não aplicadas, mas sim combatidas dentro da nossa região. Então, houve pesquisa tanto exploratória, tanto pesquisa de dados em si, como pesquisa também empírica, onde alguns alunos tiveram cuidado de procurar, inclusive a DEICOR, né, aqui do Rio Grande do Norte, para poder obter informações para sabermos se há e como há uma programação de contenção por parte dos órgãos públicos do Estado no tocante a combater, caso venha a ter, por exemplo, que Deus nos livre, uma ação de novo cangaço na cidade de Caicó ou na cidade de Currais Novos. Como é que foi a seleção das histórias que serão contadas nesse livro? Veja só, nós tivemos 32 artigos científicos, né, que foram publicados por esses discentes, desde os discentes do 8º período do curso de Direito até os discentes do 1º período do curso de Direito. E esses alunos, eles passaram por uma seleção na qual nós procuramos atender não apenas a questão didático-pedagógica, mas a questão doutrinária. Então, foram 32 artigos, desses 32, 19 foram selecionados e que comporão o livro em formas de capítulos. Então, o livro é 570 páginas, temos 19 capítulos, onde vai estar traçando cada um desses mecanismos jurídicos para práticas de crimes, tanto do Seridó Ocidental como Seridó Oriental e também a parte do Sertão Paraibano. São crimes muito conhecidos? Por exemplo, quem lê o livro vai conseguir identificar os casos? Não, isso aí a gente procurou fazer de tal forma para que houvesse um anonimato do caso, né? A gente começa a falar sobre a prática em si, sobre o que a gente chama no direito do fato típico, mas a gente não está trabalhando especificamente o acusado nem a vítima, e sim o fenômeno social crime. Então, essa é o grande charme da questão, porque nós tivemos até esse cuidado de mantermos sigilo
para poder não infringir direitos fundamentais do cidadão. Você pode citar um exemplo de um caso, de como é que essa história começa e como é que ela termina, por exemplo? Sim. Que tipo de transformação para o jurídico esse texto acaba tendo? Vamos lá, um dos casos emblemáticos, e inclusive uma que veio agora à mente de dois pesquisadores, que eu achei muito interessante para a nossa região. Primeiro foi as questões do Novo Cangaço. Nós tivemos na meados da década de 2010 práticas de Novo Cangaço em Jardim do Seridó, em Parelhas e em regiões aqui, Lagoa Nova. E aí nós pegamos essas ocorrências e começamos a trabalhar desde seu surgimento, né, da questão histórica de como surgiu, mas basicamente qual seria a tipologia criminal e mais do que isso, procuramos saber dentro das instituições policiais se haveria um plano de contenção para que caso haja novamente aquela prática, a polícia tem ou não uma ferramenta que irá dar uma resposta imediata. É aquela coisa de aprender com o passado. Então, a gente buscou fazer dessa forma. Obviamente que não detalhando a prática, porque aí estaria entregando ouro, né? Mas a gente buscou ver essa forma. A outra, que eu lembro muito, porque muita gente me questiona lá na faculdade, é a questão do bico policial. Porque muita gente pergunta por que a Coronel Martiniano tem tanto policial de folga fazendo segurança, segundo alguns relatam, fazendo segurança de empresa privada. Então nós fomos buscar na legislação se há ou não amparo para essa prática e procuramos, através da própria legislação, tentar aplicar ao conhecimento jurídico ao caso prático. E existe realmente esse respaldo jurídico ou você vai deixar, é bom que as pessoas leiam o livro? É bom que as pessoas leiam o livro e tirem as suas conclusões baseado na própria legislação. Então o livro, no caso, ele não traz um direcionamento, ele provoca uma reflexão. Exatamente. Essa é a ideia de um livro acadêmico, né? A gente usa muito da hermenêutica, né? Da questão da interpretação do caso prático. Então, a gente não está ali, a ideia do livro, e é muito, deixo bem claro isso, a ideia do livro não é criar uma forma de bolo, não é dizer, olha, isso aqui é assim, até porque o direito é uma ciência social aplicável, extremamente mutável. O que é certo hoje pode ser errado amanhã. Então, nós buscamos criar um arcabouço jurídico, uma fundamentação jurídica, para que nós tenhamos uma aplicação prática, uma aplicação jurídica para os fenômenos práticos que existem na região Seridó. E por que eu falo nisso? E eu acho interessante, Marcos, inclusive divulgar num meio de comunicação tamanho ao qual o amigo faz parte. Porque nós temos dentro das doutrinas jurídicas brasileiras autores renomados como Rogério Greco, como Guilherme de Souza Nutti, como Fernando Capês, César Roberto Bittencourt, dentre tantos outros, mas todos são autores jurídicos da região sul-sudeste do país. Então, o Brasil é um país extremamente grande e nossa lei é aplicada para toda a região brasileira, todo o estado brasileiro. Então, a realidade social sul e sudeste é diferente da realidade social norte e nordeste. Acredito que o amigo concorda comigo e quem está nos assistindo. Então, a nossa ideia é exatamente tentar aplicar o direito, a interpretação, a hermenêutica jurídica dentro da nossa região, com a visão de quem está vivendo e presenciando esses fatos. E não apenas uma pessoa que está no STF, no STJ, e que muitas vezes, quiçá, sabe aonde fica o Seridó Potiguar ou o Sertão Paraibano. Queria que você agora falasse um pouco do lançamento do livro, quando é que ele vai ser, que horas começa, o local, como é que as pessoas podem adquirir o livro. Muito bem. O nosso livro, eu falo nosso porque na verdade eu sou apenas o organizador, são os discentes da Faculdade Católica e FACSU que realizaram a produção.
ele estará programado para ser publicado na Semana Jurídica da Faculdade Católica Santa Teresinha. Então, essa Semana Jurídica, ela serve como um espelho da antiga Cientec da UFRN. A ideia é nós promovermos ciência dentro do interior do Rio Grande do Norte e sertão paraibano. Então nós vamos lançá-lo dia 28 de agosto no auditório da Faculdade Católica Santa Teresinha. E o que é o diferencial? Esse livro ele é gratuito. A ideia é que a gente promova conhecimento de forma gratuita à população seridoense. Então nós, através da editora Plural, nós iremos promover essa distribuição em EPUB, são livros digitais, que poderão ser impressos sem nenhum problema. Nós já abdicamos dos direitos autorais para quem quiser tê-lo, ficar à vontade, e poder ter um conhecimento não só empírico das práticas criminosas no Seridó, mas conhecimento jurídico. E aí a gente poder termos um lugar comum no sentido de poder falar juridicamente aquilo que a gente vê no dia a dia empiricamente. Hilaios, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Meu amigo Marcos, primeiramente gostaria de agradecer pelo espaço, pela audiência, o qual eu sou suspeito de falar, porque eu sou assíduo acompanhante do Panorama 95. E convidar toda a população que tem interesse nessa informação, que é uma informação não só de cunho científico, de cunho acadêmico, mas também de prestação de utilidade pública, porque essa é a ideia da faculdade, é envolver a comunidade acadêmica para resolver os problemas sociais. Inclusive eu tive, me permite até me prolongar, Marcos, mas eu tive a oportunidade de ter uma aula com um professor chamado Rogério Greco, que inclusive ele é procurador do Estado de Minas Gerais e secretário de Segurança Pública daquele estado. E ele disse uma certa feita o seguinte: não adianta nós estarmos estudando direito para resolver problema de Tício e Mévio e não resolver um roubo que João da Silva sofreu no centro de sua cidade. Então, a nossa ideia é a aplicação prática da teoria. Então, é por isso que nós estamos nos envolvendo, entrando mesmo, mergulhando nessa ideia, para que nós tenhamos uma aplicação prática daquilo que o direito nos traz para resolver os problemas sociais, ou pelo menos ter um direcionamento jurídico dos problemas sociais da nossa região. E aproveitar também a oportunidade para dizer que nós já estamos trabalhando no terceiro tema, no terceiro livro, esse agora bem mais específico, que é sobre fundada suspeita e a ação policial. A ideia deste livro agora vai ser falar sobre um fenômeno que nós estamos vendo na mídia ultimamente e que muita gente não entende porque não conhece o arcabouço jurídico. O porquê de algumas pessoas que são pegas, por exemplo, com 700 quilos de cocaína, o juiz diz que o flagrante foi ilegal e libera o camarada. Então, a ideia é nós estarmos trabalhando esses temas, que são temas atuais, temas que geram informações, mas que são temas que muitas vezes é um leigo que fala para outro leigo, e a gente quer aplicar o direito ao caso prático.